Encontrar clientes novos, olha, esse é o coração de qualquer negócio, não é mesmo? E hoje a gente vai dar uma olhada numa ferramenta que promete fazer exatamente isso, só que de forma automática. Bora entender como ela se propõe a funcionar? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que se encontra o próximo cliente de um jeito que seja eficiente? Porque a gente sabe que a prospecção manual, aquela de um por um, nossa, ela come um tempo e um recurso que não está escrito. Então, como otimizar esse processo todo? E o material de divulgação já chega com essa promessa bem forte, hein? A ideia de que uma ferramenta só consegue servir tanto para quem vende para outras empresas, o tal do B2B, quanto para quem vende para o consumidor final, o B2C, é uma proposta bem ambiciosa. Afinal, os processos de venda costumam ser bem diferentes entre os dois. E esse é um cenário que muita gente conhece bem. Aquela busca pelo cliente ideal, seja por cidade, por profissão, às vezes até por uma rua específica. Muitas vezes isso vira um emaranhado de pesquisa manual. Um trabalho que, vamos combinar, é exaustivo e nem sempre traz o resultado esperado. E é justamente para resolver esse baita desafio que a fonte que a gente analisou apresenta uma solução. Então, vamos mergulhar nos detalhes de como essa plataforma se propõe a, basicamente, destravar a prospecção de clientes. O nome da solução é G-Leads. A proposta, em resumo, é ser uma plataforma que automatiza a busca tanto por empresas quanto por pessoas. A ideia é organizar e otimizar o acesso a dados que, na teoria, já são públicos, mas que estão todos espalhados por aí na internet. Tá, mas na prática, o que essa ferramenta faz de verdade? O material que a gente viu detalha as funcionalidades em duas frentes principais. Uma é a extração de dados e a outra é a comunicação. A primeira frente, então, é a extração de dados. O que chama atenção aqui é a variedade de fontes que ela diz usar. A ferramenta alega que busca informações de empresas pelo CNA, que é aquele código oficial da atividade da empresa no Brasil, mas também que ela vasculha negócios locais, LinkedIn, outras redes sociais. A ideia é cruzar tudo isso. Já a segunda frente é a da comunicação direta. Ou seja, depois de achar os contatos, a plataforma oferece ferramentas para automatizar o envio de mensagens em massa pelo WhatsApp. E isso inclui uns recursos interessantes como mandar áudios pré-gravados e um filtro para validar os números antes de enviar, o que ajuda a otimizar a campanha, né? No total, a fonte fala em mais de 25 funcionalidades. Esse número todo sugere uma tentativa de criar uma espécie de canivete suíço da prospecção, sabe? A ideia é cobrir o processo todo, desde a busca lá no comecinho até o primeiro contato com o lead. Certo, já vimos o que a ferramenta faz. Agora vamos para a parte que realmente interessa, os benefícios que ela promete entregar. Porque no final das contas, ter um monte de função é legal, mas o que importa mesmo são os resultados. E o primeiro número que a fonte destaca é impressionante. Acesso a uma base com mais de 20 milhões de empresas ativas. 20 milhões! O ponto-chave aqui é a escala. Para qualquer negócio, isso representa um universo gigantesco de clientes em potencial para serem explorados. Mas a promessa não é só de quantidade, não. É de profundidade também. A fonte afirma que dá para acessar dados como nome e e-mail dos sócios, faturamento estimado e até dívidas. Ter esse tipo de informação na mão permite qualificar os leads de um jeito muito mais preciso antes mesmo de fazer o primeiro contato. E para conseguir navegar nessa base gigante de 20 milhões de empresas, a plataforma diz que oferece mais de 30 filtros. A ideia é que, com ele, seja possível fatiar e combinar os dados para encontrar um nicho de clientes super específico, aumentando muito a chance de acertar o alvo. Com base em tudo isso, a fonte propõe uma comparação bem direta, um tipo de antes e depois. De um lado, a prospecção do jeito tradicional, manual, demorada, e do outro, o processo otimizado pela ferramenta. E essa tabela aqui resume bem a proposta de valor. Na busca tradicional, a assertividade tende a ser menor, o que acaba gerando listas bem genéricas. Com a ferramenta, a promessa é de listas personalizadas. Na prática, a mudança sai de um monte de pesquisa manual para um sistema focado. O ponto crucial, no fim das contas, é otimizar recursos, gastar menos tempo da equipe para gerar mais resultados. Faz sentido? Então, vamos juntar todas as peças que a gente viu até agora e resumir qual é a proposta de valor completa que está sendo apresentada. A oferta é toda focada em remover barreiras. Pesquisas e envios ilimitados, por exemplo, significam que a equipe pode ir atrás de clientes sem ficar se preocupando com créditos ou custos extras.
O acesso imediato e 1 ano de atualizações grátis também buscam garantir que o usuário tenha sempre a versão mais nova da ferramenta em mãos. E para diminuir o risco na hora de decidir pela compra, a fonte destaca bastante a política de cancelamento. A promessa é de um processo bem simples, sem burocracia, feito com um único clique dentro da plataforma. Esse é um ponto importante, claro, para gerar confiança. E tudo isso leva a gente para uma reflexão um pouco maior. Será que ferramentas como essa, que automatizam a busca e o contato inicial, são um sinal de um futuro onde a prospecção vai ser um processo quase 100% automatizado? E aí, qual vai ser o papel do vendedor nesse novo cenário? É uma pergunta interessante que fica no ar.